A paz a todos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês sobre uma experiência que eu tive, que foi uma experiência muito forte, né? Que aconteceu comigo há um tempo atrás. Foi em São Paulo, eu estava morando lá, nós estávamos pastoreando em São Paulo. E na igreja tinha uma jovem, que ela era casada já, tinha filhos. E todas as vezes que a gente ia no culto, ela pedia pra gente ir na casa dela, pra gente orar na casa dela. Ela sabia que a gente tinha um ministério de libertação, né, de lares, a gente orava em lares. E ela pedia muito que nós fosse na casa dela, pois, segundo ela, ela dizia que os filhos dela não estavam conseguindo dormir de noite, pois estavam sendo oprimidos, eles tinham agitações à noite, não conseguiam dormir, acordavam assustados, viviam assombrados à noite. E sempre ela estava chamando pra gente ir na casa dela. E a gente falou, não, irmã, a gente vai nos organizar pra marcar um dia pra gente estar indo na sua casa. E chegou o dia da gente ir na casa dessa irmã. E quando a gente chegou lá, nós começamos a ungir a casa dela. Era uma casa, né, que tinha um andar em cima. Então a gente foi até o andar de cima, onde ficavam os quartos. E a gente começou a ungir os quartos. Ungimos o quarto dela. E depois passamos pro quarto das crianças, onde a gente começou a ungir. Logo que eu passei próximo à escada, que tinha uma escada bem longa até chegar ao chão, eu senti uma opressão muito forte na escada. Mas tudo bem, não falei nada, continuei orando junto, né? E a gente entrou no quarto das crianças, começamos a clamar, a orar, repreender todo mal, a entregar aquele quarto a Deus. E a gente estava ungindo aquele lugar. E quando nós estávamos clamando, de repente, a caixa de brinquedo começou a pular sozinha, como se tivesse alguém dentro da caixa. Ou, no mínimo, como se tivesse um animal bem grande, como um cachorro, dentro da caixa. Gente, a caixa começou a pular. Nós paramos naquele momento e focamos na caixa, ficamos olhando para aquela caixa que estava dentro do quarto. Era a caixa de brinquedo, uma caixa de madeira, toda bonitinha, né? Uma caixa personalizada para brinquedo. E a gente foi lá e abriu. E quando nós abrimos lá, tinha muitos brinquedos mesmo. Inclusive muitas bonecas, sabe? Brinquedos de personagens, que eu não vou citar aqui no vídeo, mas tinha muita coisa dentro daquela caixa. E quando a gente abriu a caixa, que a gente percebeu que tinha brinquedos, a caixa estava imóvel, não aconteceu nada. Os brinquedos não se mexeram, nada aconteceu, tudo ficou normal. Aí, nesse momento, a dona da casa, a irmã, disse assim: eu gostaria que vocês orassem por esse piano, pois esse piano ele é muito estranho. E ela começou a citar, né, o que acontecia com o piano e tudo mais. E a gente pegou o piano de dentro da caixa e começamos a orar no piano, gente. Sendo que o piano, ele era daquelas personagens, as princesas, né, da Disney, né, estampada no piano. E ali a gente começou a orar naquele piano. Quando nós estávamos orando no piano, de repente, o piano começou a tocar sozinho. E quanto mais a gente orava, mais o piano tocava. Tocava sozinho, ele tinha teclas e tudo, o piano tocava e saía a música. E nós paramos a oração mais uma vez para observar. Abrimos o piano e quando a gente abriu, para nossa surpresa, o piano estava sem as pilhas. E o piano estava funcionando sem as pilhas. Naquele momento, a gente orou fervorosamente, começamos a expulsar o mal dali daquele lugar, daqueles brinquedos, né? A gente começou a repreender todo o mal que tinha ali, toda a opressão que estava oprimindo as crianças naquele lugar. Nós repreendemos, nós sentimos uma opressão forte naquele momento que a gente estava orando e a gente continuou repreendendo, entregando aquelas crianças para Deus. Entregamos o piano para a dona da casa e pedimos para ela desfazer daquele piano. E assim a gente fez aquele trabalho. E naquela noite foi uma noite muito forte.
Teve outras coisas que aconteceram ali naquela noite que eu não vou relatar nesse vídeo, pois eu quero aqui me delimitar nessa história para não misturar, mas foi um momento muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. A gente sentiu realmente a opressão dentro daquele quarto das crianças, desde a escada até entrar dentro do quarto das crianças. Gente, na casa inteira nós não sentimos nada, nem na sala, nem na cozinha, nem no quarto do casal, mas no quarto das crianças nós sentimos muita opressão. E nós fizemos essa obra do Senhor lá, oramos, ungimos, consagramos, expulsamos o mal e entregamos aquela família ao Senhor. Eu sei que aquela família já era do Senhor, mas nós entregamos naquela noite aquela família ao Senhor, para o Senhor estar dando proteção, livrando de todo mal e de toda opressão maligna. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês sejam edificados, que a gente entenda que o mal existe, que o mal muitas vezes se aloja em coisas que a gente nem imagina que ele esteja alojado. A gente nem imagina que muitas vezes o mal se aproveita de coisas que para nós são coisas assim inofensivas. O mal muitas vezes se aproveita de muitas situações para nos oprimir. E eu vou contar nesse canal várias experiências espirituais que aconteceram comigo nesse processo de libertação em lares, de oração por pessoas, por casamentos. Aconteceram muitas coisas que o Senhor me permitiu vivenciar, tá certo? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.